Shalom, Igreja do Avivamento Pleno, amém? Agora sim, aleluia. Gente, hoje é dia dos pais, né? E eu não poderia deixar de falar sobre essa data tão importante, né? Sobre esse dia tão especial. Porque a paternidade, gente, ela é o assunto da Bíblia. Paternidade, ao mesmo tempo que ela é o assunto da Bíblia, ela é o alvo do diabo. Você já parou para pensar que quando o diabo ele tentou Eva ali no Éden, ele não estava simplesmente querendo tirar Adão e Eva do Éden. Tem pessoas que pensam que a maior perca do homem, a maior perda do homem foi ele ter perdido o Éden. E não foi. A maior perda do homem foi ele ter perdido a paternidade. Não de Deus para com ele, mas dele para com Deus. Sabe, quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira atitude que eles tomaram? Se esconder. Eles se esconderam de Deus porque eles se sentiram envergonhados. E olha que Deus todos os dias, no final da tarde, chegava lá para conversar com eles. Todos os dias Deus aparecia no final da tarde e começava a conversar, a trocar ideias, bater um papo, tomar um chazinho ali da tarde, conversar com Adão e Eva. Perguntar como foi o seu dia, porque Deus sempre foi um pai babão, Deus sempre foi um pai coruja. Deus sempre desejou estar com os seus filhos. Mas a partir do pecado, não foi Deus, e sim o homem. Porque Deus continuou indo atrás, mas o homem se afastou de Deus. Por quê? Porque era o que o diabo queria. O diabo queria destruir aquilo que ele perdeu e aquilo que ele não tem mais. A paternidade, através do pecado. E quando a gente vê algumas situações que acontecem no mundo, gente, a maior causa de crise de gênero, seja de feminilidade ou masculinidade, é causada por causa da falta ou da ausência de paternidade. Se você for hoje num presídio e você começar a conversar com alguém que está lá, a maioria das histórias vão estar linkadas a jovens que nunca tiveram a presença do seu pai dentro de casa. Pesquisas têm sido feitas ao redor de todo mundo e o número de crianças que crescem sem os seus pais por perto tem aumentado constantemente, assustadoramente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Você tem um pai, amém? Nós temos um pai. Mesmo que quando você olhe para o seu pai terreno e você não consegue encontrar nele aquela segurança que você tinha que ter, você tem um pai. Um pai celestial que ama você, que cuida de você e que zela por você. E eu não estou aqui por causa dos dias dos pais, dizendo que a mãe não tem a sua participação. É claro que tem, e como tem, né? Passar 9 meses com um bebê na barriga, meu Deus, é muita coisa. E além de muitas coisas que a mãe ainda faz, trocar, amamentar. Mas deixa eu falar uma coisa, com respeito a todas as mamães. A figura paterna, a criação de um pai para o filho, não é que é de extrema necessidade não, mas é a mais importante. Sabe, eu não estou aqui colocando uma competição entre pai e mãe, entenda isso. Mas estudos mostram psicologicamente que uma criança que não cresce com o seu pai, que não tem uma figura paterna, com raras exceções, e quando eu digo raras exceções, é que quando alguém intermediou-se, quando alguém se coloca como referência para aquela criança, seja tio ou avô, não sei, mas a maioria dessas crianças entra na homossexualidade, na prostituição, nas drogas, no roubo, etc. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Eles se esconderam, né? E aí eles vão lá e fazem folhas de figueira para cobrir o corpo. E Deus como pai, ele sabia que aquela roupa ela ia se estragar rapidinho. Qualquer chuva que batesse ali, acabou. Então ele vai lá, sacrifica um animal que simboliza justamente Jesus. E faz para Adão e Eva roupas de pele de animal. O que Deus estava falando? Deus estava falando assim para eles: encerrou. Mas eu continuo sendo o seu pai. Nós temos um pai, amém? Mas hoje eu quero trazer uma mensagem que vai abranger todo mundo aqui.
Não somente os papais, mas todos nós. Hoje eu quero falar de uma história bastante conhecida. A história de um pai com promessa e de um filho prometido. A história de um pai que não poderia ser pai. A história de um homem que foi pai na sua velhice. A história de Abraão e Isaac. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Posso ler? Que diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daqui a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá no céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor Deus dará o que for preciso, ou Deus proverá. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Até aí. Sabe, gente, Abraão, ele andou muitos anos com Deus. Depois desses muitos anos, os anos de milagre, prosperidade, vitória, sucesso, de muitas promessas e de cumprimentos dessas promessas, Deus chama Abraão e diz assim: Eu vou te dar uma prova, filho. Talvez a prova mais dura e mais difícil que você já viveu na sua vida. Sabe, Deus não está falando com qualquer pessoa. Ele estava falando com o pai da fé, o homem dos altares. Sabe, aquele homem que Jesus disse que o céu é chamado seio de Abraão. Deus está falando com um homem que ele mesmo fala lá em Isaías, que é o amigo dele. Sabe, eu estou falando do cara. Abraão era o cara, gente. Abraão tinha um filho que estava ali entre 15 e 17 anos de idade. E Isaque era uma promessa de Deus. Isaque, que em hebraico significa sorriso, era uma alegria para aquela casa. E Abraão tinha todas as desculpas possíveis e imagináveis para não atender o pedido de Deus. Sabe por quê? Primeiro, tem um mandamento: não matarás. Era uma ordem expressa de Deus. Ele poderia muito bem falar, Tem uma ordem, Senhor. O Senhor mesmo disse que não posso matar. Essa ordem foi expressa por Deus. Caim mesmo, ele pagou com sua descendência por causa da sua desobediência, por ele ter feito essa transgressão. Ele havia matado o seu irmão Abel e por conta disso, ele e sua descendência receberam uma marca. E o não matarás era uma ordem do Senhor. E agora Deus está pedindo para matar Isaque? Como é isso?
Além de tudo, Isaac era o filho da promessa. A partir de Isaac, todas as nações seriam benditas. Deus não foi Deus que tirou Abraão numa noite e falou: filho, olha aqui, está vendo as estrelas do céu? A sua descendência, os seus filhos serão mais numerosos do que isso. Seus filhos serão muito mais numerosos do que isso. Ele poderia muito bem falar: não, eu não vou atender o pedido do Senhor. Eu tenho motivos para não fazer isso. Abraão, ele era um homem muito velho, ele era um homem idoso. Ele poderia falar: Senhor, por favor, será que o Senhor reservou a pior prova para o final dos meus dias, para o final da minha vida? Será que já não basta tudo que eu já enfrentei? Será que já não basta eu ter que deixar minha casa, minha parentela, pelo que o Senhor me prometeu? Para andar errante aí pelo mundo, por causa de uma promessa? E agora o Senhor me pede para sacrificar o meu filho, a quem eu tanto amo? Poderia ter dito isso, mas o eis-me aqui de Abraão permanecia na boca dele, se mantinha na boca de Abraão. Quando Deus disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Ele não retirou a palavra. Você que um dia prometeu ser fiel a Deus, será que você está cumprindo a sua promessa? Às vezes a gente fala: Jesus, faz isso para mim que eu faço isso. Se isso acontecer, eu vou te servir mais, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Será que nós estamos cumprindo a nossa promessa que a gente fez para Deus? E Deus fala assim para ele: olha, me entrega o seu filho, o seu único filho, aquele que tu mais ama, e sacrifica. Será que Deus estava sendo cruel com Abraão? Com os nossos olhos carnais, até que sim, né? Mas não. Deus estava dizendo assim: submeta a mim os teus sentimentos, Abraão. Submeta a mim o que você tem de principal na tua vida, o que você tem de mais valioso, e eu vou conhecer o teu coração. Aí Deus chama Abraão e diz assim: você vai pegar Isaac e você vai lá em Moriá, no monte. Você vai pegar o cutelo e vai passar aqui, ó, na veia. Você vai passar na veia dele, aqui na artéria, e ele vai sangrar, a chorar, se estribuchar na sua frente, vai gritar até morrer. E quando ele morrer, você abre ele, retira as entranhas, pica ele e põe em pedaços. Parece cruel, né? Pesado. Por esse lado é até pesado ouvir essa história. Mas a partir dessa hora, a Bíblia fala que Abraão não fala nada. O silêncio ali toma conta de Abraão. Por que nada? Porque na provação, a melhor resposta é o silêncio. E eu volto para o texto aqui agora e eu quero retirar algumas verdades com vocês. Primeiro é Deus quem prova os seus filhos. O texto diz assim: e provou Deus a Abraão. Sabe, gente, todas as vezes que a gente entra numa prova, numa adversidade, numa luta, a gente pensa assim: Deus não me ama, que Deus está longe, né? A gente só consegue enxergar as coisas ruins que nos cercam quando nós não estamos conseguindo viver aquilo que nós sonhamos e viver aquilo que nós estamos projetando. Só que nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo. Aí quando eu olho para uma aprovação, quando eu olho para uma aprovação e não consigo ver Deus, eu expulso a prova. Eu rejeito a prova. Não, eu não quero viver isso. Só que aí a gente nunca vai aprender. A gente nunca vai sair da prova. Porque tudo que Deus permite tem lições para nos ensinar. Tudo que acontece na nossa vida tem lições para nos ensinar. E na escola, a gente primeiro aprende a lição para depois fazer a prova. Com Deus é diferente. A gente faz a prova para aprender as lições. A vida cristã, gente, não é uma sala VIP com ar-condicionado. Sabe, você vai se decepcionar
com algumas pessoas. Você vai se decepcionar no lugar onde você trabalha, vai acontecer as coisas às vezes ruins, mas diante de uma prova, você tem duas opções. Você pode ser um adorador ou um murmurador. E Abraão, ele decide ser um adorador. E agora ele vai ali enfrentar uma das suas maiores provas. E a Bíblia mostra que Deus se agradou da fé de Abraão. Porque Abraão falou assim: eu vou subir com Isaac, mas eu vou voltar com ele. Uai, se ele não ia sacrificar o menino, como é que ele vai voltar com Isaac? Ele estava mentindo, foi? Não, ele estava profetizando o próprio milagre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver as coisas acontecendo. A Bíblia fala assim: bem-aventurados que não viram e creram. Abraão, ele está subindo para matar o menino, mas ele fala: eu vou voltar com o meu Isaac. Sabe, agora Abraão, ele vai ali subir com Isaac em silêncio. E aí Isaac vai lá e quebra o protocolo. Ele quebra o silêncio e ele fala: pai. Aí Abraão responde: o que foi, meu filho? E aí Isaac fala: nós estamos subindo aqui para um monte, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro? Abraão, nessa hora, ele poderia muito bem ter dito: Isaac, sabe onde é que está o cordeiro, meu filho? Deus me decepcionou. Eu sirvo a ele mais de 50 anos e ele vai e faz uma coisa dessa comigo, manda eu matar o meu próprio filho. Ele poderia ter dito isso, só que ele não faz. Abraão, ele responde algo extraordinário para Isaac. Ele diz: Isaac, você é de Deus, eu sou de Deus, o altar é de Deus. Se tudo é de Deus, meu filho, descansa. Descansa, ele vai providenciar o cordeiro. Só que quando chega lá em cima, a Bíblia diz que não era cordeiro, era um carneiro que apareceu. Por que mudou o animal? Porque é algo profético. A pergunta que Isaac fez, a humanidade fez por longos e longos anos: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Precisa-se de derramamento de sangue para a remissão de pecados. Queremos voltar para Deus. E João Batista, ele vai lá e responde no Novo Testamento a pergunta de Isaac. Quando Jesus, ele aparece ali, João Batista estava batizando, e Jesus aparece sem roupas de luxo, sem formosura. Ele vem de uma terra seca. E quando Jesus aparece, João responde assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quando Abraão levanta o cutelo, que ele vai matar Isaac, Deus fala: não. Aí Abraão fala: não, Senhor, por quê? E aí o Senhor fala: eu não quero Isaac. Não quer Isaac? Não. Eu só queria saber se o seu coração, se no seu coração eu era exclusivo. Quando Deus pede Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Sabe, porque Deus não procura só por adoração, Ele procura por adoradores. Sabe o que aconteceu? Ele não mata Isaac, ele mata o carneiro. Ele não profetizou que ele iria e voltaria? Olha ele descendo com Isaac do Monte do Moriá. Sabe, gente, você tem um Isaac, tem uma promessa de Deus para a tua vida. Seja lá na sua faculdade, no seu ministério, no seu trabalho. Eu não sei qual é o seu Isaac, mas eu sei que quem tem promessa continua de pé. Eu sei que você vai voltar desse culto hoje com o seu Isaac, amém? Vocês já viram uma foto de Jerusalém? Alguém aqui já viu? Eu creio que vocês já viram. Quando vocês forem a Jerusalém, recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Quando vocês forem a Jerusalém, você vai lá e vai subir no Monte de Moriá, que é onde tem aquela cúpula dourada. Sabe onde é que é? Naquela cúpula. Todas as fotos de Jerusalém praticamente tem aquela cúpula douradinha assim. Lá é Moriá. Quando você chegar lá,
Você vai se perguntar assim, por que aqui se chama Montes de Sião? Porque lá tem muitos montes. Muitos montes. Ah, que bonitinha. E o seu guia vai dizer assim, aqui fica o Monte de Davi, aqui fica o Monte das Oliveiras, o Getsemane. E ele vai te dizer assim, aqui tem um monte também que é bem pequenininho, mas ele fica do lado de Moriá, do lado de fora das muralhas. Se chama Calvário, Gólgota. E o Moriá, gente, é vizinho do Gólgota. E as histórias são bem parecidas. Sabe, Isaac chega com Abraão de jumento. Jesus entra em Jerusalém de... Isaac sobe o Moriá carregando madeira. Jesus sobe o Calvário carregando madeira. Isaac sobe acompanhado com o seu pai. Jesus sobe abandonado pelo seu pai. Isaac só tem o pai, mas é amado, é abraçado. Jesus tem uma multidão, mas nunca se sentiu tão sozinho na vida como naquela vez. Não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que comem os pães que foram multiplicados são os mesmos que gritam crucificam. Isaac sobe depois de passar uma noite guardado ali, protegido numa tenda com o seu pai. Jesus sobe depois de ter passado uma noite inteira na casa de Anás e Caifás. Abraão, a figura paterna, está indo sacrificar o seu filho para demonstrar o amor a Deus. Deus, a figura paterna, entrega seu único filho a quem ele tanto ama para sacrificar e demonstrar o seu amor para conosco. Isaac, ele é amarrado com cordas, Jesus é amarrado com pregos. Isaac sobe perguntando, pai, cadê o cordeiro? Jesus sobe em silêncio como um cordeiro mudo, porque foi levado ao matadouro dessa forma. Abraão, quando ele levanta o cutelo, Deus grita. Lá no Calvário, Deus não apareceu. Na verdade, quem gritou foi o próprio cordeiro. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por quê? E quantas vezes, quantas pessoas talvez entraram aqui hoje e já se perguntaram, por que, Senhor? Por que, meu pai? E Isaac, ele desce vivo ali de Moriá, e depois de 3 dias, ele chega em casa. Jesus desce morto, mas depois de 3 dias, ele ressuscita. E é por isso que nós estamos aqui. Sabe, nós temos um pai. Eu tenho um pai, você tem um pai que cuida de nós. Mas a última verdade que eu aprendi no texto é que Deus exige o nosso melhor. Sabe, Deus não pediu Ismael. Ele poderia ter pedido Ismael, mas não pediu. Porque Isaac era o melhor de Abraão. Deus poderia pedir qualquer outro sacrifício e Abraão poderia ter feito normalmente. Pega um carneiro, sacrifica para mim. E ele sacrificaria. Mas Isaac era o melhor de Abraão. Sabe, a Bíblia diz que Abraão obedeceu, creu, e a Bíblia diz também que ele ofereceu o melhor para Deus. Quando Deus pede Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Quantas vezes nós damos nosso resto para Deus, né? Quantas vezes nós damos nosso resto de tempo, resto de talento. Às vezes Deus está nos chamando para a obra e você está correndo porque você pensa primeiro nas suas coisas. Primeiro você quer casar, primeiro eu quero ganhar dinheiro, primeiro eu quero ficar rico, primeiro. Só que quando você tem um chamado, não é você que tem um chamado, é o chamado que tem você. Você já pensou se nesse ano Deus fosse investir em você a mesma quantidade de tempo que você investiu nele no ano passado? Oferecer o melhor para Deus, gente, é um sacrifício. Porque é difícil. E como que nós vamos sair do culto hoje? Disposto a oferecer o quê? O resto?
Nós temos tempo para redes sociais, nós temos tempo para conversar, para trabalhar, nós temos tempo para sair, para se divertir. E se você for parar para analisar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos tempo para jejuar. Se Ele tem tempo para você, Deus não faz nenhum meio milagre. Deus não entrega nenhuma meia bênção. Por que nós temos que ser meio para Ele? O que tem sido colocado na sua vida, ocupando o lugar de Cristo? Sabe, Isaac talvez também estivesse ali ocupando o lugar de Cristo na vida de Abraão. O Senhor precisa ser o primeiro no nosso coração. O Senhor precisa ser prioridade na nossa vida. É fechar os olhos e falar: Senhor, eu não abro mão de colocar o Senhor como primeiro na minha vida. Às vezes é difícil, Pai, mas eu não vou abrir mão de Te colocar em primeiro lugar. Senhor, se precisar deixar de lado as pessoas, a primeira, a segunda, o terceiro plano, eu vou fazer. Porque o Senhor é mais importante. O Senhor é a prioridade na minha vida. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa a situação, nós adoramos o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos, voltar ao primeiro amor. Porque o mundo, gente, o mundo está sujo. O mundo, as coisas estão muito erradas. Tudo aquilo que é errado está ficando certo e o certo está ficando errado. E os crentes estão concordando, com o erro. Então nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, essa é a tua verdade? E ter coragem para mostrar ao mundo que o que é errado é errado, que é certo. Porque o mundo jaz do maligno. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer ser prioridade na sua vida. Ele quer, intimidade com você. Porque Ele é Pai. E pai precisa ter conversa diária com o filho. O filho precisa buscar o pai diariamente. Nós precisamos do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Constantemente. Eu sei que é difícil, não é fácil. Não é fácil porque às vezes vem as lutas, às vezes vem as tentações, às vezes vem a correria do dia a dia. Mas nós precisamos deixar um minutinho para o Senhor e falar: Deus, Tu é a minha prioridade. Tu é, Pai, aquele que eu busco, que eu amo, que eu quero, viver para o resto da minha vida junto. O Senhor, Ele quer ter essa intimidade contigo, amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que o ministro de louvor louvasse aquela música do Pai. O Senhor Jesus, Ele busca prioridade. Ele quer ser o centro da sua vida. E nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida.
Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós precisamos é de um pai presente. Eu sei que aqui talvez tenha pessoas que foram abandonadas, talvez rejeitadas.